e engloba 8 países da América do Sul. E eles fazem uma campanha que se desenvolve durante o ano todo. Mas em agosto, eles dão um maior ênfase, né, com esse problema, que é a violência. Eles promovem ações de eventos para educação, que é ajudar as mulheres. E todos os anos tem um tema a ser abordado. E esse ano é a violência contra a mulher. Aí vocês imaginem agora, nesse momento que a gente está, né? Estamos em isolamento social, dentro de casa, as mulheres praticamente todas, né? E com essa pandemia, e as famílias tendo que ficar dentro de casa. A ONU fala que, relata que houve um aumento, assim, alarmante dos casos de violência contra a mulher. E contra as meninas também, não só mulheres formadas, mas contra meninas também. Elas diz que estão mais vulneráveis dentro de casa e algumas com medo do agressor, porque por conta do isolamento, o agressor também fica dentro de casa o tempo todo e fica na cola delas o tempo todo. E isso é muito preocupante. As causas são inúmeras, né, dos ataques, que podem ser ciúmes, drogas, álcool, desemprego, homens que eram agredidos quando crianças e depois têm 3 vezes mais chance de ser agressor quando adulto, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil as ligações pedindo ajuda subiu de 21,4% para 44,9%. Infelizmente, muitas não conseguem porque o agressor está sempre por perto. Sempre. Pode ser que você conheça alguém que esteja passando por uma situação de violência física, verbal, psicológica ou até mesmo sexual. Então não se cale, rompa, quebre o silêncio, denuncie, porque existem equipes preparadas para acolher e ajudar essas mulheres. Como a líder ali falou, existem o 180, o Disque Denúncia, e as delegacias de mulheres também estão preparadas para ajudar. O Covid-19 não trouxe só ameaça à saúde física, mas também compromete a saúde emocional, financeira e social. Áreas da nossa vida que são fundamentais para a existência humana. Nós, como comunidade cristã, temos o dever de dar suporte e conscientizar a população. Irmãos, independente de quem, o importante é quebrar o silêncio e dar apoio necessário às vítimas e seus filhos, pois eles merecem vida e um recomeço, porque sempre há uma saída. Obrigada. E Cris, esse projeto ocorre em 8 países da América do Sul. Isso. É um projeto grande, organizado pela nossa igreja. E já tem lei, a lei é do governo do estado de São Paulo. E isso foi sancionada a lei, só para, mais um item aí. Todos no último sábado do mês de agosto, então, é um dia, por lei, decretado aí do dia do quebrando silêncio. Só mais um aqui, por favor. Isso. Lembrando então que nossos horários agora mudaram, uma nova realidade aqui para nós da Igreja do Jardim Maria Rosa. Às 9h30 é a escola sabatina e às 10 horas então, até às 11h05, 11h10 então, o nosso culto divino. Quero agradecer a presença de todos e que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo culto. Agradecer também a presença dos nossos convidados, o pastor Henrique, o Juninho e a Clarissa. E, por favor, agora vamos ter a historinha das crianças, voltada, quebrando o silêncio, que também é aí dedicado então às mulheres, idosos e crianças.
para você comer uma coisa gostosa, ganhar um presente, ou pedir para você fazer uma coisa que não é certa e pedir para você guardar segredo. Não guarde segredo. Vai conte para alguém. E também, quando alguém vai encostar em você em algum lugar que você não quer, pode encostar no seu cabelinho? Pode. Pode encostar no seu rostinho? Sim. E na boca? Alguém pode beijar sua boca? Não. Você tem que dizer, não, isso não está certo, eu não quero. Nos braços e nas mãos. Podem encostar em você? Sim, podem encostar. E nos seios e nas partes íntimas? Alguém pode fazer carinho aí? Não. Diga não e conte para alguém. Na Bíblia nós temos muitas mensagens lindas. E há uma delas, lá em Romanos 12:10, que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa isso? Que nós devemos nos amar como irmãos, porque Deus é o nosso Pai e nós devemos fazer o bem uns aos outros. Isso é muito importante, muito especial, porque às vezes nós vemos meninos e meninas se tratando mal, puxam o cabelo, se batem, xingam um ao outro. Isso não é para acontecer. Nós devemos nos respeitar. Isso também para os adultos. Os homens e as mulheres devem se respeitar, não devem se maltratar. E é importante também para os adolescentes. Às vezes estão na época de paquerar, de namorar, e às vezes o namorado ou a namorada não está te tratando bem, ou faz ameaças, ou é muito ciumento. Tome cuidado e fale para alguém. Vamos viver felizes. Um abraço para vocês. Vamos fazer oração? Senhor Deus, muito obrigada por termos feito especiais. Proteja cada criança e a cada adolescente e a cada família. Nos ajude a nos tratarmos como irmãos, como o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, pessoal. Eu vou disponibilizar esse vídeo, tá? No grupo da igreja. Se vocês tiverem outros familiares que tenham crianças, é sempre interessante passar, né? Nada como sempre você ter a informação em mãos. Agora, nesse momento, eu quero convidar o Juninho e a Clarissa, que vão trazer a mensagem musical. Só o Juninho agora. Trazer a mensagem musical nessa manhã para nós, em louvor, em honra ao nosso Deus. Seja bem-vindo, Juninho, mais uma vez. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Bom que mais uma vez estamos juntos aqui na casa do nosso Deus. Uma grande alegria voltar a essa igreja querida. A música que eu vou cantar fala sobre o amor de Deus. Que esse amor possa nos alcançar, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amém. Não há problemas tão maus que Deus não vença, nem montes altos não há que Ele não mova. Se a tempestade é cruel, só Deus acalma. Tristeza é demais, Ele ameniza. Se Ele pode levar sobre si o nosso mundo, eu sei também, meu irmão, que a ti levará.
imenso amor sem par, você vai transmitir. O seu imenso amor sem par, você vai transmitir. Seu amor. Amém. Feliz sábado a todos. A graça do nosso Senhor e Salvador esteja com cada um de vocês. Feliz sábado para você que acompanha através dessa live no Facebook. Que as mesmas bênçãos desse culto estejam aí com você onde você está nesse momento. Quero agradecer o Negretes, o Juninho, para alguns, pela linda mensagem musical. Eu admiro muito e posso afirmar aqui que é um dos meus cantores preferidos. Não pelo timbre, que é muito bonito, não pela técnica, isso muitos e muitos têm, mas porque eu conheço o coração dele e eu sei que o louvor sai lá de dentro. E eu gosto muito de vê-lo cantando. E a gente vai ter o privilégio ainda de ver, né, casal? Só você? Tá bom. A gente vai ter o privilégio de ver o casal cantando. Estou muito feliz de estar aqui hoje, Maria Rosa. Um privilégio estar aqui com cada um de vocês, com você também que acompanha a transmissão. E hoje, para nós falarmos de um assunto tão importante, hoje é o dia do Quebrando o Silêncio. E eu quero, na partida aqui, já dizer para você que o silêncio é o maior cúmplice da violência. O silêncio é o maior amigo da violência. O silêncio é o maior parceiro da violência. E se de tudo que eu falar você lembrar isso, você já vai ter levado muita coisa para casa. Ou vai ter recebido em casa, né? Você que está em casa aí no Facebook. E por isso então esse projeto e a razão dele existir e a relevância dele para esse tempo. Porque qualquer tipo de silêncio frente à violência deve ser quebrado. O silêncio com um amigo da violência se torna cúmplice. Da violência. Entre os filhos de Deus não podem haver aqueles que se humilhem. E a nossa reflexão hoje, desse ano em especial, falando da violência contra a mulher, o tema desse ano é Deus e a violência, e o tema subtítulo de hoje, amor que amor não dá. Amor verdadeiro pode até entregar a vida, mas tirar a vida do foco do seu amor, nunca. Nunca. O maior exemplo é Cristo Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você. E mostrou que de forma prática, o amor ele pode até entregar a vida, mas tirar nunca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor verdadeiro ele é sempre acompanhado de uma ação, de uma atitude. Eu lembro há um tempo, eu cheguei em casa, a Priscila estava doente. Quando eu saí, ela não estava. Eu voltei, ela estava assim, de cama. E eu cheguei, era perto da hora ali do meio-dia, perto da hora da almoço, eu estava no quarto. E aí vi que ela estava deitadinha, estranho, né? Aquele horário, eu fui lá, ela estava doentinha. E ela falou assim, eu preciso levantar, porque não tem almoço aí, meu amor, fica quietinho aí, você está doente. Falou, não, mas eu tenho almoço, você não vai ter nada para comer. Eu falei, meu amor, você está doente, fica quietinho, a gente dá um jeito.
Fechei a janela do quarto, fechei a porta, deixei tudo escuro. Do outro lado da porta eu pensei assim, se ela não vai fazer o almoço, alguém vai ter que fazer. Irmãos, e reconheço assim que eu sou fraco. Eu conheço assim pouca coisa. Um arroz, talvez ali um macarrão, um esforço. Ovo frito lá em casa é minha especialidade. O Pedro já fala, quando vai ter o ovo frito, fala, deixa o papai fazer, que o papai é o especialista no ovo frito. E aí eu fui fazer o almoço, né? Cheguei lá na geladeira, abri lá a geladeira. Sabe aquele dia assim que você está perto de fazer compra, não tem quase nada na geladeira? Não sei se a sua fica assim, de vez em quando a minha fica, aí eu saio correndo para fazer compra. Cheguei lá, olhei, tinha um arroz do outro dia, falei, opa, o arroz aqui já tem, né? Aí abri a gaveta, fui procurar ali algum legume e tal, achei um chuchu. Irmãos, eu não tinha a mínima ideia de como preparar o chuchu. E aí aquele dia eu e o Google fizemos uma parceria perfeita, que eu joguei 3 perguntas no Google. E a primeira dúvida, eu olhei para o chuchu e falei, chuchu, tem que descascar ou não? Eu acho barato que quando eu conto essa história, as mulheres elas começam a rir e os homens ficam em silêncio, porque eles também têm as mesmas dúvidas que eu. Eu lembro aquele chuchu, falei, tem que descascar ou não? E aí eu joguei lá no Facebook, no Google, né? Chuchu, tem que descascar? Aí tinha que descascar. Só que eu comecei a descascar com uma faca, e é difícil de descascar para chuchu. Acho que daí surgiu essa expressão, né? E aí eu lancei a segunda pergunta no Google, como descascar chuchu? E aí apareceu uma ferramentinha lá, né, um descascador, eu falei, esse aí eu sei que tem lá na gaveta, vou usar. Peguei e descasquei o chuchu. E a terceira pergunta, eu já tinha ouvido falar da palavra refogar, falei, como refogar chuchu? E aí vi lá, receita, refoguei chuchu. E aquele dia foi um banquete, porque foi arroz no dia seguinte, chuchu e tomate. Foi o que ela almoçou durante. Mas sabe que ela ficou feliz? Mas ela ficou feliz pela atitude, pela ação. Eu amo demais. Talvez alguém conheça aqui o Degretes, a Clarissa que a gente conhece. Eu amo demais ela, sempre amei muito ela. E falo isso para ela constantemente. Agora, se eu falo para ela que eu amo e sei que ela está realmente amo. Se alguém fala assim para você, ó, eu te amo, você é minha amiga, você é meu amigo, e sabe que você está num momento difícil da sua vida, a crise bateu, essa pandemia, você está desempregado, dá uma ligação, não pergunta se você precisa de alguma coisa, será que realmente ama? Não, porque o amor verdadeiro, ele sempre é acompanhado de uma ação, de uma atitude. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele agiu, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor verdadeiro, ele sempre é acompanhado de uma atitude, de uma ação. Só que a ação desse amor nunca será a violência. Nunca. Nunca. Alguma criança pode até pensar nesse momento, talvez alguma que está assistindo aí pelo Facebook, meu pai e minha mãe falam que me amam, mas de vez em quando tem ali uma varinha, uma fitada, um chinelo que sai voando pela casa. É claro que em algum momento isso pode ser feito da maneira errada, sem o amor devido e sem o equilíbrio necessário. Mas até mesmo quando um pai repreende ou corrige, o motivo e a motivação deve ser o amor, o cuidado. Eu quero refletir com você um pouquinho nessa manhã. Já estamos refletindo, né? Mas eu quero refletir um pouquinho em alguns poucos textos. E antes de fazer isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para pedirmos a orientação de Deus. Senhor Deus, nessa manhã estamos aqui pensando em um tema tão importante, Pai, na nossa responsabilidade frente à violência, consequência do pecado. Queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor transforme uma mensagem de um ser humano falho em uma mensagem poderosa do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Pedimos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí em Gênesis. Quando você lê o relato da criação em Gênesis capítulo 1, e aqui eu não vou ler um versículo específico do capítulo 1,
Mas você vê que após cada ato da criação de Deus, cada dia, ele termina dizendo que ele viu que aquilo que havia sido criado era o quê? Era bom. Era muito bom. Tudo era perfeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem da mulher os criou. Abençoou o primeiro casal: sede fecundos, multiplicai a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves. Eu leio do versículo 28 do capítulo 1. Dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dá ali aquilo que seria o alimento para o homem. E aí o versículo 31 do capítulo 1. Eu disse que não ia ler o versículo do capítulo 1 e já quebrei aqui aquilo que eu havia falado, né? Mas eu vou ler. Versículo 31 do capítulo 1 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim era o mundo quando foi criado por Deus, a humanidade e todos os seres viventes. Era tudo muito bom. Não havia maldade, não havia tristeza, não havia ódio, não havia desemprego, não havia doença, não havia morte, não havia saudade. No entanto, hoje, quando nós olhamos para as condições que nós vivemos, e aqui eu quero destacar algumas estatísticas sobre violência, nós percebemos que está um pouco diferente daquilo que saiu da mão do Criador. Em todo o mundo, mais de 50 mil mulheres são assassinadas anualmente por companheiros atuais ou passados, por pais, irmãos, outras mulheres e até irmãs e outros parentes. É interessante a gente falar que quando a gente está falando sobre o quebrando o silêncio, hoje em especial contra a violência da mulher, naturalmente a gente associa o homem, realmente é a maior quantidade de atos violentos, mas pode acontecer também de uma mulher para outra mulher, sendo mãe, irmã, ou tendo proximidade. No Brasil, o feminicídio ocupa o 5º lugar no ranking mundial. Olha a importância e a relevância do tema que nós estamos tratando hoje. Uma igreja adventista que está no Brasil, 5º lugar. Quantos países nós temos no mundo? Sabe que de vez em quando tem uma briguinha em relação a isso, né? Porque isso aí vai. Mas segundo as estatísticas, nesse ano de 2020 nós temos 193 países no mundo. 193. O Brasil está em 5º. Está no topo. Top 5 de feminicídio, de morte, de assassinato de mulheres. As pesquisas apontam também que o aprendizado da violência está no cerne do comportamento masculino violento. 70% dos homens que praticam atos violentos presenciaram violência na infância. E eu não quero aqui abrir uma janela que seja muito grande no outro caminho, mas inevitavelmente está associado ao tema família. A família é a maior base que existe no ser humano. A sociedade é composta do quê? De famílias. E se a nossa sociedade enfrenta os problemas que enfrentam, as dificuldades que enfrentam, se ela está doente, é porque as famílias estão doentes. Nunca tivemos tantas famílias desestruturadas no mundo. E isso inevitavelmente afeta dentro da igreja. As famílias de dentro da igreja. A maior proteção contra a violência, contra a formação do ser humano, está na base familiar dele, principalmente nos seus primeiros anos. Essa formação, ela pode reverberar, ela pode se manifestar durante toda uma vida, em suas consequências, naquilo que foi aprendido em sua base familiar. Fechando aqui a pequena janela. Muitos se tornam tão violentos porque aprenderam dentro de casa. Porque na infância viram muita violência. Geram estímulos
muitos até mesmo numa fase que eram completamente despreparados frente a jogos, filmes, seriados, novelas e tantas outras narrativas que formam a mente do ser humano. Fechando a janela. Quanto à idade de agressores, os dados apontam que desde adolescentes até idosos podem agredir. A faixa etária não é algo determinante. A maioria é sem antecedentes criminais e pouquíssimos possuem histórico de doença mental. E existe um dado novo e desconcertante em relação ao feminicídio. As pesquisas atuais mostram que em 45% dos casos, os homens que assassinaram seu par não tinham nenhum antecedente violento conhecido. Entrariam num amplo grupo que pode ser classificado como de agressores eventuais e, portanto, imprevisíveis. Independente de ser eventual ou não, o silêncio deve ser quebrado. Muitos se iludem, infelizmente, em alguns momentos a gente acaba atendendo algumas pessoas pensando que é só uma vez, pensando que é porque ele teve um dia ruim, pensando que é porque ele está numa fase ruim da vida dele, profissionalmente, e vai passar. Deve haver um posicionamento, e se não houver esse posicionamento, a experiência e as estatísticas nos mostram que, longe de parar a violência, cada vez ela se torna mais o quê? Mais pesada. Mais. Começa com um tapa, com um empurrar. E se não é quebrado, esses atos de violência, eles se tornam cada vez mais intensos, fortes, em muitos casos chegando ao feminicídio, ao assassinato. É um crime de ódio. É uma consequência do ódio. Bem diferente do mundo que nós vemos aqui no relato de Gênesis capítulo 1, que foi criado por Deus. Quando ele viu que tudo que havia sido criado era muito bom. E o ser muito bom não cabe qualquer atitude desrespeitosa a um semelhante, a uma criatura de Deus. Quando nós lemos o relato bíblico, nós percebemos que o pecado ele trouxe consequências muito tristes. Nós temos duas necessidades muito importantes. Pessoas precisam de Deus. Precisam de pessoas. Grave isso. Pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Como que Jesus resume os mandamentos: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. O ser humano ele peca, ele desobedece a Deus. E após ter a atitude, ter a natureza pecaminosa, ter contaminado o seu corpo, qual é a primeira atitude dele? Ele se esconde. Deus vai atrás desse ser humano, assim como Ele pode estar indo atrás de alguém nessa manhã, talvez de você que está acompanhando pela internet. Deus vai atrás para nos curar, para nos salvar, para mudar a nossa história, nos dar algo diferente. Deus pergunta: o que foi que você fez? Não foi isso que Ele perguntou onde você está. Porque para Deus mais interessa aonde você está do que aquilo que você fez. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com aquilo que você fez, Deus se importa muito. Mas Deus se importa mais ainda onde você está, porque se você estiver nos braços de Deus, independente de já ter sido um agressor, alguém violento contra uma mulher ou alguém da sua casa, se você estiver nos braços de Deus, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história, Ele transforma o seu caráter, a sua vida. É interessante nós pensarmos as atitudes dos seres humanos após o pecado. Primeiro, o ser humano ele faz o que? Ele se afasta de Deus. E após se afastar de Deus, ele se afasta do próximo. Adão, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu.
atitude. Adão, Eva, ela foi enganada. Mas Adão, ele cometeu o pecado o quê? Por decisão consciente. Não estou aqui limpando completamente a barra de Eva. Ela foi enganada, você afastou, deveria, ela errou. Mas ela foi enganada. Agora, Adão, ele cometeu de forma consciente. Ele tomou uma decisão. E qual foi o motivo da decisão de Adão? Amor. Ellen White fala que ele fez isso por amor. Porque ele não conseguia imaginar viver sem Eva. Adão, antes do pecado, antes de comer do fruto e ter a natureza pecaminosa, ele tomou a decisão de fazê-lo por amor e de, se necessário, entregar a própria vida por amor à sua esposa. Comeu, natureza pecaminosa. O que ele faz? Joga a culpa nela. Aquele que momentos antes estava disposto a dar a sua vida pela esposa, agora estava fazendo o quê? Jogando a culpa nela. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Entra o pecado na história. O ser humano se afasta de Deus, o ser humano se afasta das pessoas. Isso reflete, infelizmente, nos filhos dele. Isso tem algo que machuca os pais, é ver o reflexo dos seus erros nos filhos. Abel e Caim deveriam oferecer uma oferta a Deus. Caim, ele não oferece como Deus havia pedido. Ele se separa de Deus. Ele se afasta de Deus. Chateado porque Deus não aceita a sua oferta, ele faz o quê? Ele mata o seu irmão. Ele se separa do próximo. Capítulo 4 de Gênesis. Você pode acompanhar, diz assim. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim no fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Olha o princípio da violência. Primeiro surge a ira. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que está descaído o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você pode inclusive ter um desejo violento, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Esse sentimento cultivado no coração está na raiz dos nossos atos violentos. E segundo o relato bíblico, esse ódio contra quem tem o que você deseja é o verdadeiro responsável pelo primeiro ato homicida da terra. Irmãos, sejamos sinceros. A natureza pecaminosa coloca um potencial para a violência em todos nós. E esse potencial à violência, é lógico que a gente pensa rapidamente na violência física, mas existem vários tipos de violência. Tão graves quanto a violência física. A violência emocional, a violência psicológica. São tipos de violência que matam tanto quanto a morte física. E levam alguns a tirarem, algumas a tirarem a própria vida. Que acaba não entrando nesses índices. Mas por causa de uma violência emocional e psicológica tão grande, chegam a um ponto e chegam à conclusão que é melhor tirar a vida do que ficar sofrendo isso. E vivemos hoje numa geração como nunca, com tantos casos de suicídio.
pessoas doentes emocionalmente, psicologicamente. Não podemos ter uma visão apenas simplista dos atos violentos, relacionando eles apenas à violência física. É claro, e reitero, estamos tratando dele aqui a forma talvez mais frisada, mais visível, da consequência mais rápida. Mas a violência emocional e psicológica mata, assim como mata a violência física também. Caim matou Abel por uma razão que veio de dentro do coração. Seu egoísmo gerou ciúme e inveja a ponto de transformar seu amor em ódio. Após termos a natureza humana contaminada pelo pecado, todos nós ganhamos algum tipo de potencial à violência. E devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com os nossos atos e atitudes, sim, mas também com as nossas palavras, com as nossas ações. Porque podemos estar violentando alguém, e se você estiver sendo violentado fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente, você precisa de apoio e de ajuda. Não tente resolver sozinho isso. Você precisa de alguém que te dê amparo, que te dê força, que te dê ajuda. Eu sei que um dos grandes obstáculos é a vergonha. O que vão pensar de mim? É o medo do próprio agressor. Mas esse medo ele deve ser vencido quando nós fazemos parte de uma comunidade onde a maior característica dela deve ser o amor. Para que Deus criou a igreja? Igreja é instrumento de Deus. É instrumento de Deus para a salvação do ser humano e para o apoio do ser humano quando esse apoio não vem de dentro do seu próprio lar. É o que protegia os núcleos familiares. É a maior proteção do ser humano. E por isso ele cria uma comunidade onde o amor ele deve reinar. E eu quero lembrar aqui, com base nos próximos textos bíblicos, e a próxima e segunda e última porção de textos que eu vou trabalhar nesta manhã, daquilo que deve existir em nosso meio, a partir de cada um de nós, de forma individual. E eu convido você a abrir agora no livro 2 Coríntios, segunda carta, na verdade, aos Coríntios, capítulo 5. Vou ler a princípio o versículo 15. Versículo 14 e 15. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. O amor ele entrega a vida, ele não tira. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, nós, não vivam para si, mas vivam para aquele, Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Ele está falando que Jesus morreu em nosso lugar, não para a gente ficar vivendo com a gente, só para a nossa segurança, só para a nossa estabilidade, só para a nossa proteção, mas para nós servirmos a Cristo. E como nós servimos a Cristo? É possível proteger a Cristo? É possível eu protegê-lo de alguma violência? Nós servimos a Cristo quando nós servimos a quem? As pessoas, o próximo. É assim que nós servimos a Deus. Nós servimos a Cristo quando nós servimos ao próximo. E então um dia ele vai falar: venha, entra no meu reino, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive nu e você me deu de vestir. Eu tive sede e você me deu água. Você me hospedou. Você vai falar: Senhor, quando eu fiz isso? Ele vai falar: quando você fez a um dos pequeninos, você fez a mim. Você me deu segurança, você me deu proteção. Senhor, como é que eu poderia dar isso para o Senhor? Você me deu
Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Versículo 17, e assim: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, e isso se fizeram novas. O que é ser nova criatura? Ser nova criatura é ganhar uma nova natureza. Uma natureza que nos leva novamente a sermos semelhantes a Cristo. Agora, uma das grandes confusões que muitos cristãos fazem quando entregam a vida a Cristo, quando eles são batizados, quando eles se dedicam a Cristo, eles têm a natureza substituída. Irmãos, ninguém tem natureza substituída. Nós ganhamos uma nova natureza espiritual, mas a natureza pecaminosa está lá. Brinca com ela, dá espaço para ela, que ela cresce devorando tudo. Ela cresce levando aos atos de violência. Ela cresce estimulando o ódio, estimulando o orgulho, estimulando a inveja. A natureza pecaminosa, ela será extinta somente na volta de Cristo Jesus. Até esse dia, vigia. Alimenta a sua natureza espiritual. Alimenta ela. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor. Estou lembrando ela aqui, ó. Enquanto eu estou fazendo a introdução, estou lembrando e veio na mente agora. Se eu não me engano, eram cachorros que colocavam para brigar. E era uma ilustração, não era algo de verdade, essa ilustração dela, apenas algo para conjecturar. Ele pedia para imaginar um cachorrinho branco que representava o bem, um cachorrinho ali cinza que representava o mal. E ele falava assim: qual cachorrinho tem que vencer? É o branco, né? A gente quer que o bem vence. Mas qual é que vai vencer? Sabe qual vai vencer? O que for maior e melhor alimentado. Não dá para pensar que numa disputa que nunca deveria ser estimulada ou feita nessa ilustração aqui, que aquele que não recebe boa ração, que aquele que não recebe um bom lugarzinho para ficar, não recebe as vacinas, todo o cuidado, ele vai vencer sobre aquele que tem todos os cuidados e o preparo. Você tem uma natureza espiritual se um dia você aceitou a Cristo e entregou a vida a Ele. Mas você não deixou de ter a natureza pecaminosa que todos nós temos nesse mundo. E essas naturezas, elas brigam entre elas. Elas brigam. Qual é que vai vencer? A que você alimenta, a que você cuida, a que você dá vacina, a que você dá a melhor caminha. É essa que vai vencer. Mas quando estamos em Cristo, esse texto fala, nós somos novas criaturas, porque a natureza espiritual, ela se sobressai à nossa natureza pecaminosa. Eu estou dizendo para alguém, posso reafirmar, não somente aqueles que sofrem violência, mas posso estar falando para aqueles também que cometem violência. Nas mãos de Cristo você pode ser uma nova criatura. Pode ser transformado, completamente modificado nas mãos de Cristo. E aí leio os últimos versos que falam sobre a nossa responsabilidade como igreja, como cristãos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele nos reconciliou por meio de Cristo. Pessoas precisam de Deus. E nos deu o ministério da reconciliação. Pessoas precisam de pessoas. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele nos reconcilia através de Cristo Jesus. Pessoas precisam de Deus. O pecado nos afastou
afastou de Deus. Cristo nos reconcilia. Só que não fica nisso. Ele nos reconcilia e Ele nos dá o ministério do quê? Da reconciliação. Porque seres humanos também foram afastados de outros após o pecado, e seres humanos precisam de seres humanos. E Ele nos dá o ministério da reconciliação para reconciliar seres humanos a Deus. E reconciliar seres humanos a seres humanos, não a atos de violência. E aí Ele inclui aqui uma palavra daquilo que nós representamos como cristãos: embaixadores. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é um representante. Nós temos embaixadores de países, representantes de instituições comerciais, religiosas, comunidades, tribos. Aqui do lado do Shopping Morumbi tem uma embaixada norte-americana, tem um embaixador dos Estados Unidos da América, um representante dos Estados Unidos da América aqui no Brasil. Você sabe que quando você entra na embaixada americana, você está pisando em terra americana dentro do Brasil. Ali funcionam as regras deles. O que Deus está falando para cada um de nós com isso? Do quê? De que reino? Do reino de Deus. Não somente na casa e na igreja, mas na rua, no mundo. E o que Ele está querendo dizer é que onde você pisa como embaixador do reino de Deus, as pessoas devem reconhecer que é território de Deus, do reino dele. Que aonde você pisa, existe ali um representante de Deus, uma pessoa confiável, que pode quebrar o silêncio contigo, que sabe que você não vai sair contando para os outros. Que aonde você pisa, tem ali um representante de Cristo disposto a materializar a presença dele e servir outras pessoas como se estivesse servindo a Cristo, porque de fato é isso que acontece. Que onde está a sua presença, a violência não precisa continuar. Porque existe ali uma pessoa que, a despeito da natureza pecaminosa que tem, ela tem alimentado a natureza espiritual, e ali está reinando o reino de Deus. Muitas pessoas, elas não têm coragem de quebrar o silêncio, porque sabem que se fizerem isso, elas não vão ter sustento que elas precisam. Mas existe uma comunidade religiosa, uma igreja, que deve servir para isso. Sabe que não vão ter amparo psicológico e emocional. E muito bem foi falado aqui no começo, essa época de pandemia, isso já estava já previsto. E iria expor demais aqueles que sofrem atos de violência. Iria proporcionar mais tempo, teria mais proximidade. E o que falta para alguns para ter mais atos de violência e mais atitudes violentas é só oportunidade, é tempo, é proximidade, porque o mal está lá dentro, o ódio está lá dentro. E quanto mais tempo e oportunidade essas pessoas tiverem, elas vão ter mais atos se não tiverem a vida transformada por Cristo. Só que estou trazendo aqui para mim e para você agora, que faz parte de uma comunidade religiosa, da igreja, instrumento de Cristo, para falar para você que nós devemos assumir a responsabilidade de cuidar daqueles que estão sofrendo. Eu conheço história de mulheres que sofriam violência dentro de casa, mas não conseguiam quebrar o silêncio, não conseguiam tomar uma atitude e, se necessário, terminar aquele relacionamento, porque não ia ter como se manter. Porque não ia ter como colocar comida para os filhos. Quando nós, como comunidade religiosa e igreja, deveríamos para que ela pudesse tomar essa atitude, se fosse a atitude necessária, e não sofrer a falta daquilo que é básico. Ter o básico naquilo que tange alimento, ter o básico naquilo que tange roupa, ter o básico naquilo que tange apoio emocional e psicológico. Essa é a minha e a sua como embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós devemos permitir que as pessoas que estão ao nosso redor, elas entendam que ao nosso redor, onde a gente está pisando, é território do reino de Deus.
E se ela precisar se abrir, ela pode. E se ela precisar de apoio físico, ela pode. Eu vou correr atrás para arrumar para ela. E se ela não tiver apoio psicológico e emocional, ela vai poder ter comigo. Mesmo que eu não seja a pessoa preparada para isso, eu vou procurar alguém que possa dar isso para ela. Psicólogos, pessoas que possam apoiar. Mas elas devem reconhecer que ao nosso lado, elas se encontram no terreno de Deus nesse lado, do reino. E que elas encontram em nós um representante de Cristo Jesus nessa terra. Você pode materializar a presença de Deus para alguém. Você é o embaixador de Cristo. Viva dentro desse reino. Porque em breve nós viveremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador. E aí nunca mais vai haver isso. Violência nem ódio. Até esse dia, devemos permitir que o reino viva dentro de nós. E o reino vive dentro de nós de maneira prática. Viver dentro de nós, e em breve nós vamos viver dentro desse reino. O Juninho vai cantar um pouquinho sobre isso. Quero convidá-lo aqui nesse momento. Uma música linda. O compositor dessa música se chama Wendel Matos, falecido já. Faleceu jovem. Tinha um câncer. Tem um testemunho dele, falei para o Juninho agora há pouco. Até mandei o link para você. Alguém que vivia em meio a consequências do mundo de pecado, mas com uma esperança muito firme. A composição dessa música foi nos últimos meses da vida dele. De alguém consciente do mundo que vivia, mas daquilo que esperava. Ele vai cantar sobre isso. Deixa essa mensagem entrar aí no seu coração, falar contigo. Após essa mensagem, quero orar com você. Sofrer
Pouco tempo depois dele compor essa música, ele faleceu. E ela mexe muito comigo sempre que ouço, fazer um bom tempo que não ouvi essa música. Eu fico lembrando e imaginando ele há poucos meses antes da morte, sabendo que ia morrer, afirmando: eu sei que em breve verei meu Salvador. Irmãos, eu sei que em breve nós veremos Ele. Até esse dia que a gente continue sendo a esperança para aqueles que precisam. Não somente da vida eterna, que é a maior de todas, mas também esperança dos dias que a gente vai passar aqui ainda, de peregrinos, de viajantes. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, que Ele supra as suas necessidades, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês e te conceda paz, que é a maior necessidade dos seres humanos. Ontem estava conversando, foi antes de ontem, fui pegar uns materiais com o Dr. Belisário, um dos grandes psicólogos que a gente tem na nossa igreja, 89 anos. E aí eu tinha ouvido uma palestra, tem uma partezinha de uma palestra sobre necessidades dos seres humanos. E eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta para ele, para ver, né, a visão dele, tal, o que ele pensa. Eu falei assim, Dr. Belisário, na sua visão, com base naquilo que você estudou e a sua experiência, quais são as maiores necessidades? Estava pensando que ele ia listar algumas. Ele pensou um pouquinho e respondeu: a maior necessidade do ser humano é sentir paz. É sentir paz. Ele falou, você pode dividir depois outras, e tem, né, todas que a gente conhece e tal. Mas ele falou, mas o ser humano é um todo. Tem como a gente ficar particionando todo o ser humano. E resumindo, a maior necessidade do ser humano é sentir paz. Essa paz, ela vem de Deus. Essa paz, ela vem através de representantes de Deus. E através de uma condição melhor de vida, longe da violência, de qualquer tipo que possa acontecer. Que essa paz venha através de mim, de você, para quem precisa. Deus te abençoe. Quero orar por você, quero convidar você que está aqui presente a ficar em pé. Você a ter atitude de reverência para falarmos com Deus. Senhor, bom Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela vida. Te agradecemos porque somos reconciliados em Cristo Jesus, para estarmos unidos com o Senhor para sempre. Mas entendemos hoje também que o Senhor nos confia o ministério da reconciliação, nos coloca como embaixadores nesse mundo, para que pessoas tenham paz, tenham esperança.
Pai, aquilo que estiver ao nosso alcance, aquilo que estiver na nossa esfera de influência, de ação, que nenhuma pessoa sinta falta de paz, que possamos ser apoio, amparo, e que ninguém perto da gente precise ficar sofrendo, independente da idade, do momento, da raça, o que mais a gente puder colocar, Pai, que as pessoas ao nosso lado vejam em nós a possibilidade de esperança, de conforto, de apoio, de ajuda, para que o silêncio ele possa ser completamente quebrado, a violência possa ser banida e a paz reine onde nós reinamos, porque somos representantes do Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, nos fortaleça, nos ajude a alimentar a nossa natureza espiritual e que possamos viver dia após dia com a mesma certeza de Wendel Matos. Em breve veremos o nosso Salvador vindo nos buscar. Toma-nos em Tuas mãos, abençoe essa comunidade religiosa. Peço no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe você que está acompanhando a transmissão. Que Ele te dê um bom restante de sábado.